Foi? Pessoal, unidade de número 3, página 105 aí do nosso livro, vamos falar sobre o desenvolvimento histórico da Cristologia. O que eu queria, a título de introdução, deixar claro a todos vocês, a turma, nessa noite. Das 4 unidades que nós temos aqui na matéria de Cristologia, uma delas é uma unidade, é um capítulo do livro que é mais técnico, que é mais história. E esta é a unidade 3, que é a nossa aula de hoje. Então vocês vão perceber que nós vamos falar um pouco sobre datas, sobre alguns nomes difíceis. Não precisa, de forma direta, decorar esses nomes difíceis. O que é importante? Entendermos o que é que essas pessoas que levam esses nomes acreditavam a respeito da Cristologia, que é a doutrina de Cristo, e entender, de alguma forma, como que isso chegou até nós, e nós devemos ter bastante cautela, bastante cuidado com alguns ensinos falsos, com algumas heresias que têm a ver com a doutrina de Cristo, a Cristologia. É muito importante nós aprendermos isso. Irmão Micael, é muito técnico, algumas questões difíceis, mas a gente vai esmiuçar, desmistificar e facilitar a compreensão nessa aula. Amém? Então vamos lá, vamos falar sobre o desafio do gnosticismo, a controvérsia sabeliana, a controvérsia ariana em 2 partes e a resolução calcedoniana. Então, não assustem, vai ser tranquilo, nós vamos conseguir compreender aí. O desafio do gnosticismo. Gente, o que é gnosticismo? Quem aqui já ouviu falar ou leu aí e tem alguma ideia do que é gnosticismo? Tem alguém? Alguém? Olha só, gente, o gnosticismo foi uma heresia, um falso ensino sobre Cristo que surgiu nos primeiros anos da igreja cristã. Pouco tempo depois de Jesus ascender aos céus e os apóstolos começarem a igreja do Senhor, dar prosseguimento à obra de Cristo, o inimigo usou ali muitas pessoas, e muitas pessoas ali na carne quiseram ensinar sobre Cristo sem respeitar os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Lembra o que Paulo disse? A igreja está fundamentada no ensino dos profetas e dos apóstolos. Tudo aquilo que é fora da Bíblia, fora do que os apóstolos ensinaram, precisa ser descartado, desconsiderado. Porém, muitas pessoas surgiram e um desses grupos ficou conhecido como gnosticismo. Por quê? É a junção de 2 palavras, que é a gnosis, que dá a ideia do que, gente? Qual que é o significado da ideia grega de gnosis? É um conhecimento, é um aprendizado. Mas qual é o problema? Não é o conhecimento e o aprendizado no sentido pleno do conhecimento, que é algo bom. Mas o termo gnosis era utilizado pelos gregos para falar de conhecimento no sentido místico da coisa. Então, o gnosticismo veio nesse contexto da igreja, que Jesus tinha voltado para os céus, os apóstolos ali já estavam morrendo, e os líderes da igreja passavam a ser pessoas que os apóstolos ganharam para Jesus. É um contexto desafiador, sim ou não?
Quem é que vai suceder o apóstolo Pedro? Quem é que vai continuar a obra de Tiago? Quem é que vai continuar pregando no lugar de Mateus? Quem é que vai continuar escrevendo no lugar do apóstolo João? É um contexto desafiador. E esse pessoal surge ensinando ou trazendo para o evangelho, querendo implantar no meio do evangelho, ensinamentos místicos. E o que é que o gnosticismo defendia? É um pilar, gente, ó, pensa aí numa pirâmide, 1, 2, 3 pontas. O gnosticismo se tornou um segmento dentro do cristianismo de pessoas esotéricas, sincretistas e espiritualistas. E isso tem aí no livro. O que é o pessoal esotérico? O que é, gente, um pessoal esotérico? É um tipo de crença ou religião secreta. Você já ouviu falar de religiões secretas, místicas, que ninguém sabe o que acontece lá dentro? Ó, irmão, tem uma igreja lá, ninguém sabe como é que é o culto daquele povo. Perfeito. Religiões onde a entrada não é aberta ao público, precisa de um convite, precisa de uma carta, portas fechadas. São religiões esotéricas. Vamos repetir essa palavra? 1, 2, 3. Esotérica. Então, aquilo que é esotérico é secreto, é confidencial. O gnosticismo defendia que eles tinham um conhecimento secreto. Olha, a gente sabe umas coisas da pessoa de Cristo que só nós sabemos. A gente sabe uns mistérios sobre Jesus que os apóstolos não sabiam, mas a gente sabe, irmãos. Tá na cara que é heresia, né? João declinava a cabeça no peito de Jesus, não sabia, mas eu sei. É muita arrogância. Então, o gnosticismo vem como uma religião esotérica, oculta, de ocultismo. E o cristianismo, irmãos, Jesus trabalhou com ocultismo? De jeito nenhum. Se tinha um camarada que era público, era Jesus. Tanto é que quiseram persegui-lo porque ele comia com publicanos e pecadores. Então, Jesus sempre foi alguém muito público, alguém muito do povo. E o gnosticismo veio, essa heresia aparece como algo secreto, algo esotérico. Depois eles são sincretistas. O que é algo sincretista, gente? É algo que é um grupo que usa crenças de várias religiões. Vou dar um exemplo para vocês. O Espiritismo, atualmente, é uma religião sincretista. Por quê? Porque acredita em algumas coisas do catolicismo, acredita em algumas coisas dos evangélicos, acredita em algumas coisas das religiões afro, em alguns rituais afro. Então, o Espiritismo, por exemplo, é uma religião sincretista. Bom, Micael, quando nós, como evangélicos, cristãos protestantes, a gente acredita num pouco de cada coisa, um pouco de cada segmento religioso, o que nós estamos sendo? Crente sincretista. E o crente não pode ser sincretista. O crente crê apenas no que está na Bíblia, na palavra de Deus. E pronto, acabou. O gnosticismo, gente, veio com essa ideia. Por quê? Porque eles usavam algumas ideias dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas eles também utilizavam filosofias gregas como regra de fé e prática. Aí eles utilizavam também alguns princípios da religião romana, que era cheia de deuses,
ou as religiões greco-romanas que idolatravam os deuses. E tudo isso foi influenciando o pensamento deles sobre a pessoa de Cristo. Então o gnosticismo vai nessa onda. No terceiro aspecto, eles são um tipo de segmento que quis surgir no meio do cristianismo, que é apresentado como espiritualista. Por que espiritualista? Porque eles acreditavam na separação do mundo espiritual e do mundo real, do mundo físico. Porém, o pensamento gnóstico dizia: tudo que é matéria é mal. O corpo é mal. O mundo é mal. O sol, a lua, as estrelas são maus. E o espírito? O espírito é puro. Então o espírito é a única coisa boa. O espírito é a única coisa que Deus quer. Sabe essa ideia? Deus só vê o coração. Deus só vê a intenção. E isso é uma nova roupagem, é um gnosticismo mascarado. Por isso que eu disse para vocês que essa aula, apesar de técnica, ela é importante, porque essas heresias que surgiram pouco depois da ascensão de Jesus aos céus, essas heresias estão no nosso meio hoje. Falsos ensinos a respeito da doutrina de Cristo, porém com outros nomes. Hoje a graça barata, a falsa graça que prega vem como você está, permanece como você está, Deus só quer o teu coração, é um gnosticismo mascarado. Não, com o teu corpo você faz o que você quiser, porque o corpo é mau. O que importa para Deus é a tua alma. É só o teu coração. Isso era o quê? Isso era pregado pelo gnosticismo. Isso era pregado por esses camaradas. E irmãos, o que é que a Bíblia nos ensina? Por exemplo, Paulo fala lá, os Tessalonicenses, capítulo 5, me falha a memória se é o versículo 17 ou 21, Paulo diz que o Deus de paz nos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. O Evangelho de Jesus quebra essa ideia de que para Deus só vale o interior. A Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que o corpo do crente será glorificado. Então, a matéria para Deus também é importante. E o gnosticismo pregava que não. O corpo é mau, então você pode fazer o que você quiser com o teu corpo, que o que vale para Deus é só o espiritual. Era um tipo de segmento que valorizava somente o mundo espiritual. E aí, nós temos outras heresias, como por exemplo, para eles, o Deus Yahvé, que se apresenta no Antigo Testamento, o grande eu sou, o Deus Pai, não é o Deus verdadeiro, era um impostor. Era só um impostor. O verdadeiro Deus para eles, o verdadeiro Deus para eles, que alguns estudiosos apontam que eles chamavam de demiurgo, esse sim que era o grande artesão, o grande criador, o grande sustentador de todo o universo. Irmão Micael, e Jesus para eles? Jesus para eles era apenas um propagador desse conhecimento secreto que somente eles diziam possuir. Então, eles não enxergavam Jesus como Deus encarnado. Por que eles não enxergavam Jesus como Deus encarnado? Por quê? Porque para eles a carne é má. Então eles diziam o quê? Se Jesus é Deus, ele não pode ter vindo em carne. Então eles diziam, Jesus é um espírito evoluído.
Jesus era um espírito que andou sobre a terra. Jesus era um propagador da gnosis, dos conhecimentos secretos que somente nós temos. E esta heresia, irmãos, foi muito propagada nos primeiros anos da igreja. E para que os irmãos tenham uma ideia, na cidade de Éfeso existia um presbítero por nome de Cerinto. Esse camarada aqui entrou pelo lado do gnosticismo e começou a pregar isso lá em Éfeso. E quem era o pastor de Éfeso? O apóstolo João. É aí que João tem a inspiração do Espírito Santo para escrever o Evangelho segundo João. E qual que é o foco do Evangelho segundo João? Falar do Deus que se fez carne. Então, enquanto Cerinto veio com essa heresia, João escreve ali a sua narrativa, o Evangelho segundo João, mostrando que não, a carne não é má, porque Deus, para se revelar a nós, se fez carne e habitou entre nós. Por isso que no Evangelho segundo João, o foco principal é o quê? A gente já aprendeu aqui. É o Deus que se fez homem. Aquele que é 100% homem e 100% Deus. Então, João trabalha isso de forma muito clara, muito direta. Bom, Micael, hoje existem segmentos religiosos que pregam isso? Existem. Que negam a divindade de Jesus? Existem. Daqui a pouquinho a gente vai falar do arianismo, que é mais direto nessa direção, e os irmãos vão ver, os irmãos vão perceber que tem aí umas igrejas, umas seitas que pregam igualzinho esse pessoal pregava há quase 2000 anos atrás. Deixa eu perguntar pra você, rapaz, tá desde segunda-feira isso comigo. O rapazinho serve vai numa igreja aí. Aí, ele falou assim, chegou faz um mês que ele tá lá, ele chegou na porta da igreja assim, os caras servindo ceia pra todo mundo, até pra criança. Eu nunca ouvi falar isso aí. Então, existem algumas denominações que têm essa prática. Sem batizar, sem nada, tudo, criança, tudo. De servir a ceia para todos, né? Para não crentes, crianças, pessoas não batizadas e assim por diante. O que ocorre, irmãos? O texto bíblico da ceia, a Bíblia diz que Jesus convidou somente os discípulos, somente os seus, não convidou todos. Então aí já parece haver uma decisão de Jesus que cercar a mesa é para as pessoas que tinham comunhão com ele. Depois, lá Paulo em 1 Coríntios, naquele texto famoso da ceia que a gente sempre lê, 1 Coríntios 11, do 23 em diante, Jesus fala o quê? Que o ser humano, ao cear, ele está fazendo memória. Memória do quê, irmãos? Da morte e ressurreição de Cristo. Se uma pessoa não compreende o valor da morte e da ressurreição de Cristo, ela não compreende o que é a ceia. Então, a gente entende pelo texto bíblico que esse é um ato, o ato de cercar a mesa na comunhão ali, é um ato para pessoas crentes, nascidas de novo, que compreende o que aquele ato significa. Mas se uma pessoa, por exemplo, que compreende e não for batizada e toma? Então, mas não batizou por quê? O que é que impede uma pessoa que entendeu o Evangelho, compreendeu o Evangelho, nasceu de novo, teve a vida transformada, o que impede ela de batizar?
Ah, o que impede é, por exemplo, o que impede é que eu não sou casado e não posso casar. Ué, não pode casar por quê? Se quer viver com alguém, tem que casar. Ah, não vou batizar porque se eu batizar eu tenho que servir a Deus com maior sinceridade. Tá. Se tem que servir a Deus com maior sinceridade para batizar, tem que servir a Deus com sinceridade para tomar ceia. Então, todas essas, assim, eu estou dando para vocês exemplos de desculpas que algumas pessoas dão, por exemplo, para não batizar, para não pegar firme na fé, que essas desculpas que elas dão são o motivo pelo qual elas não devem participar da mesa do Senhor. Fica claro isso? Amém? Então, aqueles tímidos que João fala que não vão entrar no reino do céu, não é as pessoas que têm vergonha. São as pessoas que conheceram o evangelho e não quiseram abraçar o evangelho com sinceridade. Esse é o tímido. Eu sempre fui evangélica, só que a minha mãe nunca deixou eu batizar nas águas. E eu batizei nas águas, eu tinha 30 anos, você acredita nisso? E ela era crente? E infelizmente ela estava pecando. E infelizmente ela estava pecando, porque a partir do momento que a senhora entrou ali na juventude, já no início da vida adulta, é uma decisão que cabe à pessoa. Ela deveria te falar o quê? Olha, filha, isso é uma decisão séria, isso é algo importante, você tem certeza? Vamos passar por um discipulado, uma orientação pastoral, pra você entender. Aí a pessoa é ensinada. É isso que eu quero. Acabou. Sabe o que o pastor fala para eles? O pastor fala assim que na Bíblia não está falando isso aí. Ele fala assim, não está escrito na Bíblia que ninguém pode tomar isso aí. Então, infelizmente é uma interpretação equivocada, né? Infelizmente. Mas, gente, vamos lá, vamos avançar. Eu quero fechar esse ponto aqui do gnosticismo, deixando claro para vocês o seguinte: se nós negarmos que Jesus veio em carne, como esse pessoal aqui fazia, não tem salvação em Jesus. Não tem salvação em Jesus se nós negarmos que Jesus não veio em carne. Por quê? Porque se Jesus não veio em carne, quem é que foi crucificado na cruz? Quem é? E sem a morte de cruz e o pagamento da dívida por um cordeiro imaculado, sem defeito, sem mancha, a dívida do homem com Deus não seria paga. E se Jesus não morreu na cruz e a dívida não foi paga, está todo mundo ainda morto nos delitos e pecados. Então é por isso que o livro coloca que não há cristologia sem soteriologia. O que é a soteriologia? A doutrina da salvação. Toda vez que a gente fala de salvação, nós somos obrigados a falar de Cristo. E se eu nego que Cristo veio em carne, eu nego a doutrina da salvação. Pesado isso, sim ou não? Muito sério. Muito sério. Capítulo 2, gente, a controvérsia sabeliana. Gente, quem foi o tal do Sabélio? Quem foi? Quem sabe? Página 122. Pessoal, o tal do Sabélio foi um teólogo que ensinava na igreja de Roma na metade do 3º século. Quando é a metade do 3º século? Por volta do ano 250 da era cristã ou depois de Cristo. Então, esse Sabélio era um teólogo, era um professor, era um ensinador na igreja em Roma. E o que é que Sabélio passou a ensinar? Uma heresia, um falso ensino que já era famoso pelo nome de heresia de Noeto.
que foi um propagador desse pensamento, porém foi o Sabélio que ficou aí mais famoso com esse ensino falso. O que é que o Sabélio, o que é que o Noeto ensinavam? Eles diziam que, preste atenção, Deus, a divindade, só existe em uma pessoa. Que esse ensino da igreja primitiva, de Pai, Filho e Espírito Santo, não existe. Para Noeto, para Sabélio, para o sabelianismo, aí tem outros nomes técnicos. Monarquianismo, monarquismo, modalismo, são os nomes técnicos dessa heresia. Para esse pessoal, e aí tem uma divisãozinha, para esse pessoal, Deus só existe e só é revelado em uma pessoa. Irmão Micael, como assim? Ora, a divindade se apresenta como Pai. Em outro momento, a divindade se apresentou como Filho. Em outro momento, essa divindade se apresentou como Espírito Santo. Alguns deles chegam a ser mais ousados e dizem o seguinte: não é que ele se apresentava como Pai, como Filho ou como Espírito. Não. Ele colocava como se fosse uma máscara, como se fosse uma face, trocava a face. E aí no Antigo Testamento, dizem eles, nós temos a face de um Deus irado, de um Deus que julga, de um Deus que é justiça, de um Deus que é fogo. E aí no Novo Testamento nós temos a face de um Deus que é o Cordeiro, que é o amigo dos pecadores. E aí agora nós temos a face de um Deus que habita dentro de nós para nos auxiliar, o Espírito Santo. Isso aqui hoje, irmãos, é chamado de unitarismo ou unicismo. E aí o nome unicista é o mais famoso, sim ou não? O nome unicista é o mais famoso. Eu fiz várias pesquisas e não consegui encontrar o número de adeptos. Eles se dizem cristãos evangélicos como nós. Até se dizem pentecostais. Ou voz da verdade, né? Até dizem que creem nos dons espirituais. Assim como os crentes pentecostais creem. Porém, não há um número específico de quantas pessoas creem nisso, nesse falso ensino. Mas alguns estudiosos falam que são milhares de crentes ao redor do mundo, no Brasil e no mundo. No Brasil, o mais famoso, e aí, irmãos, não tem como nós fugirmos de citar, claro que com todo respeito, mas o grupo musical do Voz da Verdade, que tem hinos famosíssimos, é um grupo declaradamente unicista, que defendem que ora a divindade se revela como Pai, ora se revela como Filho e ora se revela como Espírito Santo. Agora, eles não têm explicação, por exemplo, para um texto como o batismo. Porque no batismo de Jesus, o que é que a Bíblia mostra? Cristo em carne, lá na terra, aqui na terra sendo batizado, uma voz ecoa do céu dizendo o quê? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, e o Espírito Santo desce como forma de pomba. Como que explica isso? Esse povo não lê Bíblia, não. Irmão Rogério, infelizmente leem. Viu muito, né? Esses dias eu estava vendo. Você
Então, esse debate, não sei se é o mesmo que o Marquinhos está falando, o pastor Carlos Moisés, Sim. como o pastor do programa do pastor César. Aham. E aí ele fala que na hora da crucificação já não era mais Jesus em carne. Então. E aí, essas heresias que nós estamos estudando defendem isso. Que na hora da crucificação, na verdade eles dizem que no momento da crucificação, o Jesus Deus saiu. O Jesus Deus, foi embora. E ficou ali só o Jesus carne para morrer. Irmãos, não há Bíblia que fale isso, que dê base para isso. Não há. Tanto é que eu sempre digo aqui para vocês, a morte não tocou nele. Foi Jesus que se entregou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não foi a morte que levou Jesus. Foi Jesus que entregou o espírito ao Pai. Então, queridos, nós temos que ter muito cuidado com esse ensino. Por quê? Por quê? Parece inofensivo. Parece algo que não vai fazer muita diferença. Mas, infelizmente, e aí entra isso que o presbítero Rogério falou, que parece que não leem a Bíblia. Infelizmente, os pressupostos. Sabe, tem uma palavrinha que a gente não gosta porque a gente não entende o significado dela. Que é a palavra preconceito. Gente, o que é preconceito? É um pré-conceito. Se eu não te conheço e digo que você não é uma pessoa legal, o que eu estou fazendo? Não é que eu olhei a cara daquele irmão, ele é sério. Ele não fica de risadinha. Parece que ele é bravo. Isso é o quê? Pré-conceito. Quando nós temos crenças formadas acima da Bíblia, a gente lê a Bíblia com preconceito. Então você vai ler a Bíblia acreditando que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Porque alguém falou isso lá num culto e você acreditou. E isso não está na Bíblia. O que está é que na presença... Lá no livro de Jó, na presença do Leviatã, que era um bicho lá que sabe Deus o que é aquilo, até a tristeza pula de alegria. E não vai pensando que a linguagem ali em Jó é positiva, a linguagem é negativa. Deus estava falando para Jó, o Leviatã é tão perigoso, tão assustador, que se ele chegar para a tristeza sai pulando. É isso que Deus está dizendo. Aí alguém muito assim, viajou na maionese. Na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Aí eu vou ler a Bíblia com isso na mente. Não, eu acredito que na presença de Deus. Aí eu leio um texto bíblico que fala sobre alegria e eu interpreto o texto com base no meu preconceito. Você quer ver um exemplo disso? Aqueles crentes vingativos. Não sei nem se dá para falar que é crente. Não, meu patrão tá fazendo mal para mim, ó, eu vou orar por ele, Deus vai pôr uma lepra nele. Camarada perseguindo eu vou orar, ó, Deus vai abrir rotura no chão assim, ó, e vai engolir ele vivo. Igual tem lá que aconteceu no deserto com aqueles homens. Aí, irmãos, a pessoa tem esse preconceito, achando que isso faz parte da vontade de Deus para nós. Aí ele vai ler, Jonas, os salmos imprecatórios. Que são salmos imprecatórios? Salmos que os salmistas escreveram fugindo dos inimigos, que eles pedem para Deus agir em favor deles. Só que a pessoa não faz ideia que aquilo ali é uma linguagem poética, que os camaradas estavam fugindo e aquilo é um clamor desesperado. Aí o que ele fala? Tá vendo? Tá na Bíblia, ó. Faz vingança por mim, Senhor. Vinga, Senhor. E aí ele acha que aquilo é a vontade de Deus e do Evangelho para a vida dele. Isso é o que, gente? Isso é o que? Preconceito.
Irmãos, quando eu vou ler a Bíblia e você vai ler a Bíblia, você precisa deixar de lado, e eu preciso deixar de lado, as coisas que nós acreditamos no sentido de dogmas, de ideias que foram passadas por nós, por outras pessoas. Não, eu fui ensinado isso, eu fui ensinado aquilo. Legal. A hora que você for ler a Bíblia, você coloca isso de lado e vê se o que nós fomos ensinados está de acordo com a Bíblia. Se estiver de acordo, glória a Deus, nós aprendemos correto. Se não estiver de acordo, a gente pega o que aprendeu errado, deixa de lado e fica com a palavra de Deus. Porque senão, nós vamos arrumar desculpa para tudo quanto é loucura que vier na nossa cabeça, usando a Bíblia. Você quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo prático para vocês aqui agora. Eu estava pesquisando, no último domingo eu fui pregar, a convite dos irmãos lá do Palma Menineu, num culto com a juventude. E eu comecei a ler um texto bíblico a respeito do crescimento do profeta Samuel, que em vários versículos a Bíblia diz que Deus o fazia crescer. E eu fui pesquisar uns versículos sobre crescimento. Me apareceu, irmão Marcelo, um versículo de Jeremias, falando que e fiz crescer e não sei o que. Eu falei, nossa, que versículo interessante, hein? Esse versículo pode ser citado na pregação. Aí eu abri a Bíblia e fui ler o contexto do versículo. Sabe o que era? Deus chamando a atenção de um povo que achava que estava bem só porque tinham crescido. Eu podia citar esse versículo na pregação? De jeito nenhum. Porque o contexto do versículo, a ideia do texto bíblico não era falar de crescimento no sentido positivo. Era falar da soberba do povo. Então, eu ouvi alguém pregar e citou 10 versículos. Tá, pode citar 1000. Se ficar citando o texto fora de contexto, não está certo. Não é porque uma frase está na Bíblia, irmãos, que eu posso pegar aquilo ali e formar o meu conceito. Não é. Lembra que Jesus disse lá de Lázaro? Tava uma multidão, Jesus disse assim, Lázaro não morreu. Lázaro está dormindo. Olha, Jesus está ensinando que quem morreu dorme. 2 versículos para baixo está escrito assim, e Jesus disse isso por causa da multidão que estava ao redor deles. E olhou Jesus para os discípulos e disse, vamos até Lázaro, porque Lázaro está morto. Aí eu quero ensinar a falsa doutrina do sono da alma. Quem morreu está só dormindo, não está consciente. Eu pego um versículo fora do contexto, coloco lá, jogo para as pessoas. Quem não lê a Bíblia com temor e amor a Deus vai acreditar e um monte de gente é enganada. Infelizmente, irmãos, é isso que acontece com esse tipo de crença. Pega-se ali, por exemplo, textos do Antigo Testamento que o nome de Jesus não aparece, e não ia aparecer mesmo, não ia, porque Paulo diz que o Deus Filho só se revelou na plenitude dos tempos, no tempo determinado por Deus. Pega ali, olha, aqui só aparece a pessoa do Pai. Aí pega ali Jesus, mas veio para a terra, só morreu na cruz, Deus Filho. Aí pega ali, quer dizer que quem está conosco agora é só o Deus Espírito Santo. Deve ser uma pessoa só que se manifesta de formas diferentes, como se fosse um teatro, né? Como se Deus fosse um intérprete. Irmãos, sabe, isso aqui não é segundo eu, é segundo o nosso livro de teologia. Sabe o que é isso?
A Trindade é algo difícil de compreender, sim ou não? Nós estudamos sobre isso na aula anterior. A Trindade é um mistério, sim ou não? Apesar de aparecer a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo na Bíblia, mas é difícil de assimilar, sim ou não? Aí sabe o que as pessoas fizeram? Sabélio fez, esse povo fez e os unicistas fazem? Não, a Trindade é algo inexplicável. Então, não é bíblico. Por quê? Porque as pessoas querem simplificar o que não é para ser simplificado. Irmãos, coloque como estudantes de teologia uma coisa no coração de vocês. O evangelho não é simples. As pessoas falam muito isso nos cultos, né? Aí o povo grita, levanta a mão, dá glória a Deus. O evangelho é simples. É nada. É nada. Quer ver como que o evangelho não é simples? Eu mereci o inferno. Continuo merecendo o inferno. Alguém que não era nem para descer do céu, desceu, sangrou por mim, ascendeu ao céu e disse para alguém que é infinitamente maior do que eu, a dívida do Micael está paga. Você acha que isso é simples? Deus pega um grupo de injustos, Jesus pega um grupo de injustos, lava eles no sangue, coloca o Deus Espírito Santo para morar dentro deles e fala, agora eu estou preparando vocês para morar num lugar que será para sempre. É um lugar eternal. Você acha que isso é simples? Gente, o evangelho não é simples. O evangelho é algo profundo. Agora, não é porque o evangelho não é simples que nós não vamos falar numa linguagem que as pessoas entendam. Nós temos que fazer isso. Agora, essa desculpinha que as pessoas dão que o evangelho é simples, isso não é bíblico. O evangelho é profundo. O evangelho ele é complexo. Paulo chega a dizer que para quem não crê, o evangelho é loucura. Experimenta falar para um parente teu assim, ó, tô esperando uma recompensa e um tesouro que falar para você. É mesmo? É uma herança. Nossa, rapaz, tem para mim também? Tem para você também. Rapaz, o trem é tão bom que onde eu vou pisar assim, ó, diz que é de ouro. Nossa, eu quero também. Qual que é a primeira pergunta que a pessoa faz? O que eu tenho que fazer? Aí você fala assim, então, não tem custo não, você não paga. Não paga? Como é que não paga? É de graça. De graça? Mas alguém pagou. Alguém pagou. Aí alguém pagou caro com força. O que eu preciso fazer? Você precisa crer e continuar crendo e viver uma vida de quem crê. É isso que nós temos que fazer. O que a pessoa vai falar para você? Você é doido. Você tem problema. Isso não é verdade. Isso é uma utopia. Isso é história de carochinha. É isso que as pessoas falam. E isso é bíblico. Paulo disse que o evangelho, para quem não crê, é loucura. É loucura. Irmãos, a gente conversa todo dia com alguém que a gente nunca viu. Já parou para pensar nisso? Nós sabemos que ele é real, mas nós nunca o vimos. Mas todo dia você fala a palavra de Deus para alguém. Isso é terrível. Todo dia tem que pintar uma conversa de Deus. Então, queridos, com isso, nós precisamos entender que o evangelho tem as suas questões profundas e complexas, como o fato da Bíblia dizer que há um só Deus e este Deus ser revelado nas Escrituras em 3 pessoas distintas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Irmão Micael, nós nunca vamos entender completamente isso? Vamos, o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Porque aí Paulo disse que nós o conheceremos como dele nós somos conhecidos. Então nós vamos conhecer a profundidade da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa deve ser
a minha e a sua expectativa. Amém, queridos? Vamos avançar? Então fica claro aqui essa questão do unicismo, amém? E, gente, olha só, não tem jeito, viu? Ah, irmão Micael, eu ouço um hino lá, é bonito, etc. Ok. Mas, gente, não tem como negar. A pessoa que escreve um louvor, ela vai escrever conforme o que ela acredita. Por exemplo, nos hinos do grupo unicista que nós mencionamos, tem um hino que é a chuva de sangue. E aí comenta que é sangue de Deus. Sangue de Deus que nos fez filho seu. Quem sangrou é o sangue do Jesus homem. E Jesus não nos fez filho dele. A Bíblia diz que nós somos como irmãos de Cristo, co-herdeiros com Cristo. Nós somos filho do Deus Pai. Consegue perceber como que o louvor carrega consigo as crenças daquele que escreve o louvor? Mas e se a irmã cantar lá, tira o microfone? Não. Olha só, eu vou falar o que é pior do que tirar o microfone de um irmão que foi cantar esse hino. Pior é não ensinar os crentes o que é o louvor correto. Tem umas igrejas que já é proibido, né? Não cantar os hinos dele, né? João Micael, tem outro hino deles também, que chama Quando Deus se cala, que ele fala, ele tarda, mas não falha. Sim. Aí não chega a ser uma heresia, mas é um ensino antibíblico, né? Deus fala assim: Deus não desista de mim. Dá-me força para eu continuar até o fim. E se você desistir de mim, de ti não desistirei. Oi, se você desistir de mim? De ti não desistirei. Irmãos, olha só. Não é a aula de hoje. Mas eu, Micael, humildemente vos digo que eu tenho bastante ignorância no bom sentido com louvores. Eu particularmente. Ah, irmão Micael, tá falando de ritmo, de hino, essa cara. Tá falando de hino animado, igual a Lauriette, a Cassiane cantava nos anos 2000? Tô falando nada disso, tô falando de letras. Por exemplo, eu venci, eu conquistei, e a vitória é minha. Eu, particularmente, pela leitura bíblica, não vejo que isso é louvor. Música gospel não é louvor. É um hino de motivação. Então não é hino. Não é louvor. É uma música. Isso. Nesse ponto aí chegou quando a gente começou a estudar teologia, que eu te questionei sobre Isso, é uma música. Então, se não convém ouvir esse tipo de música, convém o crente ouvir música do mundo. Aí olha só. Mas o negócio é ouvir por gosto. Aí, É você ouvir por gosto. Não é você ouvir assim diariamente, né? então, e olha só. Nós estamos falando aqui, dentro aqui da aula, irmãos, são hinos, são músicas levadas para dentro do templo, para o contexto de igreja. Porque, por exemplo, o marido vai lá e faz um versinho e canta o versinho para a esposa. Romântico, eu te amo, meu amor, você é minha flor. Cassiane e Jairinho tem lá os louvores nesse sentido de romântico, marido e mulher, o marido e a esposa. Estou falando disso. Estou falando, irmãos, diretamente dentro da comunidade cristã. Porque se eu vou adorar a Deus, se eu vou louvar a Deus, se um grupo, se o coral, se aquele grupo de pessoas ali vai louvar a Deus no culto, entende-se que é para toda a igreja também fazer o quê? Louvar a Deus, sim ou não? É a mesma coisa nós temos. A gente vai introduzir uma música dessa mesmo, a gente não está num templo, nós somos o templo.
Micael, mas a pessoa já entra no templo, sem sabedoria de nada, vai louvar lá e aí? Então todo mundo tem que fazer teologia. Né, não, aí o ideal, irmão Fábio, aí o ideal o que é? Olha só, nós estamos falando, irmãos, dos grupos que cantam nos cultos ou dos irmãos que vão ter oportunidade. A pessoa que quer ter oportunidade, se ela não quiser aprender, ela não tem que levantar para falar. Acabou. Ó, a pessoa, não, eu sou cantor. Ok. Eu quero prestar o meu louvor a Deus lá na frente para a igreja louvar comigo. Ok. Você está na escola bíblica? Você está nos cultos de ensino da palavra? Você está sentando para aprender o que é correto? Não estou sentando para aprender nada. Só quero cantar. Vai cantar essas pataquadas. Vai cantar. Da mesma forma que o Espírito inspirou os autores da Bíblia, você acredita que o Espírito Santo pode inspirar alguém a escrever uma... De jeito nenhum. Impossível. É muito bom esse comentário, Jonathan. Isso aí é outra coisa que os cantores falam para trazer um ar de espiritualidade e é arrogância isso aí. Eu imagino que Deus abomina. Também são escritos por homens. Porque, irmãos, na Assembleia de Deus nós temos a harpa cristã. Lá como é que chama, irmão Valdo? Inário. Inário. Tem um nome lá, irmão Paulo? Harpa. Aí outros, por exemplo, a presbiteriana, chama de cantor cristão. Cantor cristão, na presbiteriana. É uma harpa com os hinos que aquela comunidade de fé canta. São escritos por seres humanos normais, assim como os compositores de hoje. E não são inspirados pelo Espírito Santo. Não pode falar essa expressão. Olha, o Espírito Santo me inspirou a escrever um hino. O Espírito Santo me inspirou a escrever o livro. Por quê? Porque a inspiração para a escrita foi dada para esses 66 livros. Que foge disso não é inspiração do Espírito Santo. Pode ser que Deus direcionou a pessoa num assunto e ela escreveu. Pode ser que Deus teve um particular com aquela pessoa e a pessoa escreveu. Mas ali está as falhas e limitações do escritor. Ah, professor Micael, e como que a gente sabe se deve cantar aquilo, se deve levar aquilo para o contexto da igreja, para todo mundo louvar? Se aquela letra glorifica a Deus. Se aquela letra exalta o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou os três, ou qualquer um dos três. Se aquela letra não glorifica a Deus, não exalta a Deus, aquela letra não é digna da comunidade de fé cantar. Não é. Só que tem raiz, eu acho que não glorifica Deus em nada. Suporta o que eu suportei. Então eu suporto porque eu tenho raiz. Poderíamos passar a aula aqui falando. É igual certas pessoas. Esse grupo que você está falando aí, tem muitas pessoas que sabem. Gente. Tem muitas pessoas que sabem do mundo e foram para a igreja através do mesmo grupo. É igual a questão do Marcos Feliciano. Eu conheço pessoas que eram desviadas, filho firme, começou a ver a pregação dele, voltou para a igreja até pastor hoje. Eu sei que igual que nem eu mesmo, se eu perguntar de abordagem, eu conheço um monte. Sim. Você entendeu? E eu falo que tem letra boa. Sim. Não significa que todas as letras tenham esse viés. A compositura é um dom, mas é um dom natural. Gente, compor, escrever letras, não é dom espiritual. É um dom natural. Quer ver um exemplo? Não, eu não ouço, tá bom? Não ouço. Mas você vai falar que o Roberto Carlos não é um bom cantor e as letras dele não são boas letras. Eu não gosto. Mas assim, para quem é da área da música, estuda música, avalia música,
vai falar que Roberto Carlos é um dos melhores que já existiram no planeta. Aquele um que tinha o vozeirão lá era Tim Maia? Vai falar que não era bom. Então, por quê? Aqui eu tô falando, irmãos, aqui eu tô falando de estudo da música, não tô falando de louvor a Deus. Então, isso é um dom natural. É uma pena que a pessoa está usando para outro fim a não ser glorificar a Deus. Gente, é igual político. Tem um monte de político que, se fosse pregador, seria um pregador excelente. A pessoa tem o dom da fala, da oratória, e está usando. Mas hoje o louvor é mais para ganhar. Infelizmente sim. Você vê as cantoras hoje, tem na Disney, passeando para tudo. Infelizmente, gente, canta-se, prega-se, fala-se, ensina-se mais o que dá certo do que o que é certo. Mas foi que nem o Fábio falou, hoje é impossível. Vou fechar. Do crente não ouvir uma música mundana. Mas assim, você está num ambiente que está tendo a música. Agora você ir lá, não, eu vou ouvir isso aqui, eu vou ouvir isso aqui, eu já não concordo. Não, sim. Agora a pessoa que Você colocar no rádio da tua casa. Agora sim. É diferente. Vamos lá. Eu, quando eu tô trabalhando, se chegar gente que eu tô... Você chega para pintar uma casa. Não, a música tá nas Se eu tiver sim, agora eu ir lá e falar, não. Eu tava trabalhando no fruta lá. Aí chegou o encanador, pegou o radinho dele e eu já tava lá. Eu falei assim, você tem como você colocar mais baixo? Chegou depois. Respeita quem chegou primeiro, né? Gente, capítulo 3, vamos lá, pra gente fechar. Capítulo 3, a controvérsia ariana. Então, pessoal, nós falamos do gnosticismo e falamos do sabelianismo. Agora nós vamos falar do arianismo. Essa ideia de ariana ou ariano veio de Ário, veio de um camarada chamado Ário. Esse Ário era um presbítero da igreja de Alexandria no Egito. E o que é que nós precisamos entender, gente, qual que é o contexto que o arianismo surge? É o ano 313 da era cristã e acontece o famoso Edito de Milão, promulgado, assinado por Constantino. Quem era Constantino? Era um camarada romano que, segundo os historiadores, a mãe dele era cristã, a mãe dele havia se convertido ao cristianismo, e a mãe de Constantino o educou na fé cristã. Porém, ele era um romano. E como romano, ele aprendeu a idolatria, os deuses de Roma e assim por diante, o culto ao imperador. O que é que a história nos relata? Constantino estava em uma guerra, aqui tem o nome, a Batalha da Ponte Milvia. Era uma guerra invencível para os romanos, e ele tem uma suposta visão da letra C e da letra que para nós aí seria o R, mas na letra grega fica o C e o H, Christos, que é o nome Cristo. Ele tem uma visão dessas duas letras e ouve uma voz dizendo: sobre este sinal vocês vencerão a guerra. Constantino chama os soldados e manda pintar as letras iniciais de Cristo no escudo dos soldados. E milagrosamente eles ganharam a guerra. Resultado, Constantino voltou para Roma e disse o seguinte: a partir de hoje ninguém mais persegue os cristãos. Ninguém mais vai matar os cristãos. A partir de hoje vai morrer quem não for cristão. Ele inverteu. Roma matava os crentes, agora Roma ia matar quem não fosse crente. Qual é o problema disso? Parece bonito, parece legal. O problema é que Constantino entendeu, irmão Valdo, que Jesus era o Senhor das batalhas. Quer dizer então que o Nazareno é o Deus da guerra.
Não é que ele é o salvador do mundo, ele é o Deus da guerra, o Deus das pelejas. Convocou esse edito, chamou todos os líderes da igreja, todos os bispos, todos, a gente chamaria hoje, todos os pastores, os anciãos, e disse assim: a partir de hoje, Roma é do Senhor Jesus. A partir de hoje, Roma é cristã. E vai morrer quem não for cristão. Constantino fez isso. É nesse contexto aqui que o cristianismo, irmãos, que era algo minguadinho. Olha esse dado. Nós estamos no ano 313 da era cristã. Esse acontecimento aqui foi no início do ano. Vamos fazer uma alegoria, uma imaginação. Imagina que isso aconteceu em janeiro. Em que mês, irmãos? Janeiro. Quando chegou em dezembro desse mesmo ano, os cristãos que eram 3,8 milhões em todo o mundo, não é em Roma, 3,8 milhões em todo o mundo, no final do ano já eram 11 milhões. Eu pergunto e vocês respondem: a igreja cresceu nesse ano? Não. A igreja inchou. Neste ano de 313, a igreja não cresceu. A igreja inflou. Porque as pessoas eram obrigadas a dizerem que era de Jesus, sem nem saber quem era Cristo, o que Cristo fez, o que Cristo veio realizar, o que Cristo requer de cada um de nós. Então, é nesse contexto que surge o arianismo. E o que o arianismo vem pregando? Que o Deus Filho, Jesus, era apenas uma criatura sublime do Pai. Olha, Deus mesmo é o Pai. Deus mesmo é o Pai. Mas tem o filho dele. O filho dele é uma criatura, sim, muito especial. Ele é maior do que os anjos, maior do que os outros homens. Quer dizer então que ele é Deus? Não, ele não é Deus. Ele foi um ser muito especial, esse Jesus. Mas ele não era Deus. O arianismo, irmãos, veio pregando esta heresia, essa falsa doutrina. E o Espírito Santo, o que eles diziam? O Espírito Santo é só uma força de Deus. Você conhece alguém hoje que prega isso? Ligou aí, pegou? O Espírito Santo? Não, o Espírito Santo existe, mas não é Deus, ele é uma força ativa de Deus. Tanto é que fizeram a nova tradução lá, Novo Mundo, e em Gênesis 1, verso 2, que diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, não traduziram, né? Cometeram um equívoco. E a força ativa de Deus pairava sobre as águas. Eles colocaram esse camarada aí, o presidente da igreja, você sabe, colocou traduziu a Bíblia do inglês para o inglês, colocou o que queria e tirou o que queria. É isso aí que fez. O que ocorre, irmãos? É uma tradução com viés, com preconceito. Mas por quê? Eu acredito, Gil, a ideia, eu acredito que o Espírito Santo não é Deus, é uma força. Então toda vez no texto bíblico que aparecer o Espírito, eu traduzo como força, porque é isso que eu acredito. Você viu que a linguagem também do Jesus lá é outra coisa também. Irmãos, isto é uma heresia, porque contradiz as doutrinas bíblicas, sim ou não? É arianismo, sim ou não? É arianismo, mas hoje tem outro nome. É a mesma heresia que Ário pregava, porém com outro nome. Aí o que ocorre, irmãos?
Eles convocaram esse concílio. Toda vez que aparecer a palavra concílio, é uma reunião dos líderes. Eles convocaram o famoso concílio de Nicéia. Em teologia, vocês vão ouvir muito esse termo. Concílio, o Edito de Milão, concílio de Nicéia, concílio de Calcedônia, que a gente vai falar daqui a pouco. O concílio de Nicéia, qual que era a bendita da discussão deles? Olha isso. No grego, na língua grega do Novo Testamento, quando fala de Cristo, tem essas duas expressões, ó. E só uma pitadinha de curiosidade para vocês. Na língua grega, quando tem duas vogais, não se pronuncia as duas, se pronuncia somente a primeira. Então aqui, ó, não é homoousios, é homoousios, como se fosse um o só. Então tem essa regrinha lá, a título de curiosidade. Então, ó, palavra grega, homousios, ou a outra opção, homoiousios, homoiousios. Irmão Micael, o que muda isso? Homoousios traz a ideia de que a essência de Jesus, a essência do Deus Filho, é a mesma essência do Deus Pai. Vocês lembram de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, da mesma essência, do mesmo gênese do Pai, é o Deus Filho. O Pai é eterno, Filho é eterno. O Pai é Deus, Filho é Deus. O Pai é digno de louvor, Filho é digno de louvor. É isso que a gente crê, amém? Aí essa outra palavrinha, homoiousios, fala que a essência é parecida, mas não é igual. Então eles fizeram um concílio, uma reunião, um debate, porque alguns acreditavam que Jesus era da mesma essência de Deus, então ele era Deus. Outros acreditavam que a essência de Jesus era parecida com a essência do Pai. Irmãos, vamos ser bem sinceros, não precisava de um concílio para isso. Não precisava. Por quê? Por quê? E hoje, a crítica textual, que estuda lá o grego a fundo, e muita gente até não gosta disso, porque acha que isso é uma palhaçada, mas é claro que isso não é coisa da gente levar para o púlpito, é coisa aqui, da sala de teologia. Mas a crítica textual nesse sentido, ela é boa. Por quê? Porque não se pode decidir uma doutrina por uma palavra. A gente aprendeu aqui na hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia, que o texto deve ser interpretado dentro do contexto. Eu não posso querer interpretar um capítulo de 20 versículos por causa de uma letra. Não posso fazer isso. É como se eu estivesse assassinando o texto bíblico, sangrando a Bíblia, rasgando o texto para o texto falar o que eu quero, não o que a Bíblia quer. Então não é porque tem uma palavra ali no texto que aquela única palavra vai mudar todo o sentido. Gente, pega por exemplo a carta de Colossenses, Paulo escreve aos Colossenses, que ali mostra a divindade de Jesus de uma forma tremenda. Você lê do começo ao fim, Paulo mostrando que Jesus sempre foi e sempre será Deus. Independente se Paulo usou essa ou essa palavra, quando eu leio o capítulo inteiro ou a carta inteira, eu vejo Paulo deixando claro que Jesus é Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. E até hoje, irmãos, muita gente faz isso. Muita gente faz parecendo que o evangelho virou gnosticismo. Olha, eu tenho que achar o código oculto da Bíblia. Quem aqui já viu esses negócios? Eu preciso achar o código oculto do texto. O texto aqui falou do número
3. Agora falou do número 8. Agora falou do número 9. 389. Olha só. Perigoso o crente místico ir até jogar na Mega Sena, né? Porque, irmãos, palhaçada. Se Deus quisesse que aquele número transmitisse alguma ideia, ele tinha inspirado o escritor a colocar na Bíblia. Fica caçando, sabe, agulha no palheiro ali, coisa onde não tem, irmãos. Códigos secretos da Bíblia. Vou ler de trás para frente. Vou ler de ponta cabeça. Irmão, isso não existe no texto bíblico, não existe no texto sagrado. Que nem as duas denominações que tentavam adivinhar a vinda de Cristo. Perfeito. Aí, irmão Marcelo, é mais fácil ir inventando coisas do que se redimir de ter errado. Eu estava lendo sobre isso, aí fala que os fundadores de uma dessas duas denominações, ele dá um ano, né, dá um dia, né, um mês, um ano, tudo. Quando chega, nada. Errei aqui. Errei aqui, é um ano, estamos preparados para o próximo ano. E nada. Os carnavais do mundo vai acabar, e acaba aí quando? Irmãos, todas essas heresias que nós vemos hoje, elas já existiram nessa terra. Só tinha outra cara, só tinha outro nome. Por isso que Salomão diz que não há nada novo debaixo do sol ou do céu. Não tem nada novo. Essas coisas malucas, essas heresias, falsos ensinos, Conforme vai passando o século, vai mudando só muda a cara. Só muda a cara. Capítulo 4, vamos falar da parte 2 da controvérsia ariana. Olha só. Então Ario pregava que Jesus não era Deus. Jesus não era Deus. Jesus era apenas, só tinha ali a sua característica humana. E olha só, se Jesus, gente, não é Deus, como eu disse a vocês agora há pouco, primeiro, a salvação é impossível. Então, se Jesus não é Deus, nós deveríamos estar vivendo o judaísmo e aguardando a vinda do Messias igual os judeus. Se Jesus não é Deus. Outra coisa, se Jesus não é Deus, a divindade, Deus, nunca se revelou aos homens. Porque a Bíblia diz que Deus se revelou aos seres humanos através de quem? De Jesus. Então, se Jesus não é Deus, o que nós temos revelado da pessoa bendita de Deus é só o que estava lá na lei e nos profetas. Porque o Novo Testamento, ele é todo escrito fundamentado num Jesus que é 100% homem e 100% Deus. Todo fundamentado nisso, queridos. Agora, outra coisa aqui que eu queria falar a vocês e pedir que vocês absorvam isso. Diante dessa doutrina cristológica, da cristologia, só existem duas opções de crença. Quantas opções, gente? Ou nós cremos, conforme está revelado na Bíblia, que ele é 100% homem e 100% Deus, ou nós cremos que Jesus é um louco, um doido. O Henry lá? Irmãos, não tem uma terceira opção. Não tem. Não tem uma terceira opção. Por quê? Não dá para crer que ele era somente Deus. Não dá para crer que ele era somente homem. Não dá. Sabe o que esses hereges chegavam a pregar? Que talvez ele era 100% homem, sim. Mas chegou num ponto que a divindade arrancou a humanidade dele e ele ficou só sendo Deus.
Irmãos, parece... Você já viu fazer malabarismo? Parece que pega as páginas da Bíblia assim e faz um malabares para poder dar certo de aparecer um negócio que não tem. Não tem como. Não há evidência nenhuma, nem um versículo bíblico que, mas parece que é isso. Não há. Será que o ser humano lê a Bíblia que nem jornal? Irmão Fábio, infelizmente, sim. Muitos leem a Bíblia como se lê um jornal. Muitos leem a Bíblia sem conseguir deixar de lado os seus preconceitos. Eu acredito piamente nisso. Tudo bem. Mas quando você ou eu formos ler o texto bíblico, coloca um pouquinho de lado isso que você diz acreditar 100%, ser 100% certo. Deixa aqui, vem aqui, olha, tá de acordo. Glória a Deus, maravilha, eu aprendi certo. Nossa, não está de acordo. Ô Senhor, perdoe o meu tempo de ignorância. Vou acreditar de forma correta. Um exemplo, irmãos, o livro coloca aí para nós. Maria é chamada no texto bíblico de mãe do Jesus que é Deus. Muitos evangélicos não podem ouvir essa frase. Maria era mãe de Deus. Não. Do Deus encarnado, Maria foi mãe. Agora, dizer que Maria era esta mulher, não é dizer que temos que idolatrar Maria. Tem muitos cristãos, muitos evangélicos protestantes, que se você abrir a Bíblia e falar, irmãos, hoje nós vamos aprender com uma serva de Deus chamada Maria, mãe de Jesus. A pessoa, nossa, o pastor é um idólatra. Esse pregador é um idólatra. Não, irmão, ele não vai dizer que tem que adorar Maria, vai mostrar que Maria era uma mulher temente a Deus. Mas por que isso? Por causa dos preconceitos. É correto. Como homem, ele teve mãe e nunca teve pai. Como Deus, ele tem pai e nunca teve mãe. Então, a gente pensa, Rogério, que é correto essa expressão. Mas o livro elucida isso para nós. Não deixa de ser correto que, como Deus, o Deus encarnado, Jesus também teve mãe. Como o Deus encarnado, ele teve mãe. Por quê? Porque o Espírito Santo gerou milagrosamente o Jesus 100% homem e 100% Deus no ventre dela. Tanto é que o que é que Isabel fala para Maria quando vai visitar? Veio me visitar a mãe do Salvador. Ela não diz veio me visitar só a mãe do meu sobrinho, do primo do João Batista, do Jesus homem. Não, ela levanta a divindade de Cristo. Veio me visitar a mãe do Deus encarnado. Então, queridos, agora, isso não significa que nós temos ou devemos prestar culto, oração, louvores a Maria, mãe de Jesus. Então, nós temos que compreender que a nossa leitura do texto bíblico, ela precisa ser sem viés. Ela precisa ser sem segunda intenção. Olha, eu vou ler a Bíblia só para comprovar aquilo que eu já acredito. Não. Você vai ler a Bíblia para ver se aquilo que a gente acredita é verdade. Amém? Eu me lembrei aqui agora de um caso, chega a ser engraçado, mas não é digno de rir não, é digno de chorar. Uma irmã estava indo nos cultos. E aí no final do culto ela disse assim, Deus confirmou que é para mim casar-me com outra mulher. Isso tem apoio bíblico, irmãos? O que será que ela orou para Deus confirmar isso? Eu imagino que a pessoa fez a seguinte oração. Se eu chegar lá na igreja
e o irmão que for dirigir o culto falar, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, está confirmado. Acho que ela deve ter orado assim. Ou então, olha Deus, se a pessoa que for pregar abrir a Bíblia, está confirmado. Sabe, irmãos? Qual é o nosso intercessor a Deus? Cristo. A Bíblia fala, né, irmão Valdo, que é Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. O único intercessor, mediador, somente Cristo. Então, aí a função... Sim. Aí, o Espírito Santo entra aí, intercedendo, diz Romanos 8, nas nossas fraquezas. Mas quando nós vamos ao Pai em oração, o mediador é Cristo. O mediador aí é Cristo Jesus. Olha só, irmãos. No ano 379 aconteceu o Concílio de Constantinopla. Por quê? Porque a sede do Império Romano mudou de Roma para Constantinopla. Constantinopla vem do quê? Constantino. O imperador mudou. Aí aqui não é mais Constantino o imperador, é Teodósio I. Ele convocou os bispos arianos que acreditavam nessas heresias e mandou queimar os camaradas no fogo. Chamou lá na reunião, vem para a reunião, vem. Vocês aí que prega que Jesus não é Deus, somos nós. Ó, agora vai reconhecer a nossa heresia, hein? Agora nós vamos ser aplaudidos. Pois bem, vocês estão excluídos da igreja e serão mortos na fogueira. O catolicismo passou a adotar essa conduta. Não estou dizendo que é certa, viu, irmãos? E não é louvável, não. Tinha que ter falado para eles se arrepender dos pecados. Se eles não quisessem se arrepender, excluído eles da comunhão e deixado eles. Não precisava queimar os camaradas, né? Até no período da Reforma Protestante, um grupo de evangélicos ficou famoso por mandar queimar as bruxas. Grupo de evangélicos ficaram famosos porque mandava queimar as mulheres que mexiam com misticismo. Não é esse o procedimento que a Bíblia nos manda. João e Tiago quis fazer isso, lembra? Jesus não deixaram a gente pregar, pode mandar fogo? Não precisa. Se eles não querem a paz, se eles não querem o evangelho. Aí eu coloquei aqui, ó, heresias devem ser levadas a sério. Porque hoje a igreja evangélica brasileira, irmãos, fica brincando com herege. Até, às vezes, um pregador, um pastor que é conhecido na mídia, aparece pregando contra as heresias, aí os outros crentes vão lá comentar, mas Deus é amor, mas Deus é bondade, mas olha, para que fazer isso, pregar contra os falsos ensinos? Irmãos, está escrito na palavra. O apóstolo Paulo disse que com pessoas... Irmão, isso é pesado demais. Paulo disse que com herege a gente não tem que nem sentar para comer. Nem faz sentido. Não pode nem sentar... Irmão, você pode sentar para comer com descrente. Porque o descrente, ele peca por ignorância. Ele não sabe que ele está desagradando a Deus. Ele não sabe que ele está fazendo Jesus ficar triste com os pecados dele. Ele ainda não tem a consciência desperta do que é pecado ou não. Agora, quando a pessoa conhece a verdade e vive pregando, ensinando e acreditando em heresias, o apóstolo Paulo falou para Tito, para Timóteo, nem se assente na mesa com esse tipo de gente. É muito sério. E hoje, por conta do ecumenismo, o discurso ecumênico, não, todas as religiões levam a Deus, todas as religiões devem se unir pelo bem do próximo. Com esse discurso aí, de um falso evangelho, de uma falsa graça, de um falso Cristo, uma falsa cristologia, os hereges estão aí pregando para todos os lados, ensinando para todos os lados.
E esse assunto precisa ser levado a sério, porque a Bíblia leva isso muito a sério. João escreveu: se alguém nega que Jesus é Deus, ele é um anticristo. Os crentes ficam querendo saber quem que vai ser o homem do pecado, o anticristo principal. Ignora isso. João escreveu lá na sua primeira carta: qualquer um que nega que Cristo é o Filho de Deus, este tem o espírito do anticristo. Gente, isso é muito sério. A Bíblia trata de procedência maligna. Perfeito. Capítulo 5, para a gente concluir a aula de hoje. Capítulo 5, a resolução calcedoniana. Por que esse nome, irmãos? Calcedoniana. Por causa do concílio, de Calcedônia. Calcedônia. Concílio que aconteceu na cidade de Calcedônia. Foi mais um das reuniões, das convocações dos líderes da igreja, nesse período aí dos pais da igreja que nós estamos comentando na aula de hoje. E aqui apareceram algumas outras heresias. Olha só. Monofisismo. O que o monofisismo pregava? Mono vem de um. Então, eles pregavam que Jesus tinha uma única natureza, somente a natureza divina. Então, Jesus não tinha natureza humana, somente natureza divina, somente a natureza que procede de Deus. Um dos propagadores, conhecido como Apolinário, dizia o seguinte: não é que Jesus tem uma mente de ser humano, ele só parece que tem mente de ser humano. Só parece ter uma mente humana, ele não tem uma mente humana. Quando, irmãos, nós vemos textos bíblicos mostrando ações e reações e sentimentos de Jesus, próprio de quem tem uma mente humana, de um ser humano comum. Como ações como a tristeza, ele chorou, a alegria, ele sorriu, ele se alegrou, ele teve fome, ele teve sede. Essas reações que são geradas na mente humana, Jesus teve. Então, como que ele só parecia ter uma mente humana? Ele teve uma mente humana. Portanto, ele sentiu dor também. Perfeito? Se fosse só aparência, Gil, de mente humana, não tivesse uma mente humana real, como que ele sentiria dor? Depois teve outro, o Eutiques, que vai gerar aí a heresia do eutiquianismo, conforme o livro. Ele dizia: olha, Jesus foi homem sim, mas a humanidade dele foi anulada pela divindade. Quer dizer que o Jesus 100% Deus passou por cima do Jesus 100% homem. E não há base bíblica também. Depois, nesse concílio de Calcedônia, foi combatido o nestorianismo, que vem do camarada por nome de Nestor. O que o nestorianismo pregava? Olha isso aqui. A combinação de duas pessoas separadas, humana e divina, em um só corpo. Então era assim, aqui está Jesus, esse é o Jesus. Aí o que eles diziam? Aqui em Jesus existe duas pessoas separadas. É como se fosse um único personagem com duas pessoas ali dentro dele. Irmãos, o que é uma forma muito sutil de contradizer o que a Bíblia está dizendo. Porque o que a Bíblia apresenta? A Bíblia apresenta duas naturezas, natureza humana e divina. A Bíblia não apresenta Jesus sendo duas pessoas diferentes. A Bíblia apresenta Jesus sendo uma única pessoa com duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Porque se nós defendermos que Jesus era duas pessoas separadas, aí nós vamos entrar por aquela.
somente a pessoa humana morreu na cruz. A pessoa divina não se entregou. Fugiu. Foi embora. Então, queridos, é uma heresia muito bem disfarçada. E aí eu coloquei aqui em termos conclusivos o que é que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o que pra gente? A união das duas naturezas em uma só pessoa. A união da natureza divina e a natureza humana em uma só pessoa, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É até por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 4, que Jesus é o segundo Adão. Quem foi o único ser humano que Deus soprou nas narinas? Então, quem foi o único ser humano que passou a viver, se tornou alma vivente, pelo fôlego divino? Somente Adão. Jesus é o segundo Adão também por isso. Porque Jesus é o único ser humano que, depois ali de Adão, que foi gerado pelo próprio Deus, pela própria divindade. E aí a gente sabe que o Espírito Santo gerou ele lá no ventre de Maria. Então, queridos irmãos, o ensino bíblico correto é a união, e a gente aprendeu, se você não lembra, vá lá no YouTube, assiste a aula, é bom para lembrar, a famosa união hipostática, que é a união da natureza divina e a natureza humana em uma só pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Somente Cristo teve esse privilégio. E somente ele vai ter esse privilégio, nenhum outro. Ah, Micael, está dizendo que é privilégio, ele veio, sofreu, etc. Exato. Mas ele teve o privilégio, o Deus Filho, de ser a revelação de toda a plenitude de Deus. Jesus teve o privilégio de ser essa pessoa, pela qual o Pai e o Espírito Santo se fizeram revelar, que foi através do Deus Filho chamado Jesus. Então, irmãos, essa aula, como eu disse lá no introito, no início, apesar aí das questões técnicas, dos nomes difíceis, que vocês não precisam decorar esses nomes, esses anos certinho, só se você for especializar aí no estudo de história da igreja, aí tem que decorar. Mas olha só, essa aula é de suma importância para nós entendermos o quanto é necessário respeitar a doutrina da cristologia. O correto entendimento da pessoa de Cristo faz toda a diferença na nossa visão, na nossa interpretação da Bíblia e do Evangelho. Eu creio que Jesus foi maravilhoso, foi extraordinário, morreu por mim, mas acho que ele não era Deus, não. Acho que ele não era 100% homem, não. São questões que ferem diretamente a doutrina de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês.